Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e como já de costume, vocês já devem saber, a gente tem o nosso quadro Sexta de Arromba. Só que hoje o quadro não tá um quadro qualquer. A gente vai ter um programa de arromba e a gente já vai explicar por quê. Mas antes, a gente vai passar pela agenda para entender o que a gente tem de indicador, o que vai movimentar o dia, o que pode movimentar o dia ou não. Até porque a nossa agenda, mais uma vez, está bem esvaziada. Ela não está esvaziada em quantidade de indicadores. Até está recheada se a gente for pensar no número de indicadores que saíram. A questão é, será que esses indicadores têm poder e relevância para direcionar os mercados, principalmente nesse momento que os fatores geopolíticos, políticos estão mais presentes do que os próprios indicadores econômicos? E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, porque hoje vocês vão perceber que a agenda está tomada por PMIs, Índice de Atividade dos Gerentes de Compras. Só que não é qualquer PMI, não é o PMI final, é o PMI preliminar. Então é como se a gente estivesse olhando para a prévia da temperatura da atividade econômica. Então são indicadores que normalmente não ganham o protagonismo. Apesar disso, à meia-noite teve decisão de política monetária lá no Japão, esse sim tem um peso um pouco maior. Às 4 horas da manhã saíram as vendas do varejo nos Estados Unidos, medição de dezembro, e aí, a partir das 5h30, é o que eu acabei de falar. É índice de atividade de gerentes de compras composto, de serviços e industrial, medição de janeiro, só que preliminar. Então vai sair PMI composto nos Estados Unidos, saiu PMI composto na Suíça, tem outros países da Europa também divulgando o PMI composto, eu já vou pegar aqui para vocês, porque tem mais gente que divulga esse indicador hoje, até porque os Estados Unidos estão aparecendo 2 vezes aí, então eu já vou pegar, provavelmente saiu Reino Unido e Alemanha. Às 11h45 tem PMI composto lá nos Estados Unidos, aí sim, composto industrial e de serviços preliminar, e às 12 horas tem a Universidade de Michigan trazendo o índice de sentimento do consumidor de janeiro e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Esse dado normalmente tem um pouco de relevância ou ganha um pouco mais de peso, justamente por conta das expectativas de inflação, ainda mais num cenário como o que a gente tem hoje de Donald Trump ameaçando de novo com tarifas. Ele voltou atrás, mas não deixou de ameaçar os países com tarifa, e isso gera expectativa inflacionária, isso gera perspectiva de inflação. Então, nesses momentos que a gente tem, né, esse fantasma das tarifas voltando a rondar, ou nos momentos que isso acontece, essa expectativa de inflação ganha um pouco mais de relevância. Só que, confirmando o que eu tinha falado, às 5h30 da manhã saiu o PMI da Alemanha, às 6 horas da zona do euro, e 6h30 do Reino Unido. Tá? Os Estados Unidos estava lá 2 vezes, eu acho que foi uma réplica de arte ali, mas o dos Estados Unidos sai daqui a pouquinho, de manhã. Os PMIs, índices de atividade de gerentes de compras preliminares, são ali dos países europeus, até porque Europa tem um fuso diferente, então eles já estão em outro horário lá, esse é o horário aqui do Brasil. Dia hoje, então, com pouco condutor, assim como nos outros dias, um dia de pouca movimentação na parte de agenda, de indicadores econômicos. Podem ver que o Brasil nem está na agenda hoje, mais uma vez o Brasil está sumido, mas não por isso a nossa bolsa não está indo bem. Não é porque a gente tem uma ausência de indicadores que a nossa bolsa está sem direção, está à deriva. Isso não está acontecendo, pelo contrário. Ontem a nossa bolsa bateu o novo recorde e não foi qualquer salto também não. Não foi um recorde porque subiu 0,3% e atingiu a maior alta. Não foi isso, pensando em pontos, claro. Ela subiu bastante, inclusive chegou a flertar com uma alta maior, chegou a flertar com uma pontuação maior, não conseguiu sustentar, mas manteve um ritmo muito bom ontem, uma alta bem elevada inclusive, e acabou renovando a máxima histórica.
Ibovespa fechou acima dos 175 mil pontos, depois de subir mais de 2%. E o motivo foi o mesmo dos outros dias. A gente já tem 3 dias de altas consecutivas, de recordes sendo alcançados. Lembrando que quando a gente começou a passar os patamares recordes, a gente estava em 166 mil pontos. Agora a gente está falando de patamares que chegaram a flertar acima dos 176. A gente está falando de quase 11 mil pontos em um pouco menos de uma semana. Isso não é pouca coisa e isso é reflexo dessa busca que eu tenho falado para vocês por ativos de países emergentes. E o Brasil acaba sendo esse destino preferido porque temos preços descontados, principalmente quando a gente fala de dólar. Então tem sim algumas oportunidades e potenciais de valorização aqui. O recurso estrangeiro está vendo isso e entrando em peso, mas também fora da bolsa a gente tem a nossa taxa de juros bem atrativa. Vamos passar então aqui pelos números. 175.589 pontos foi o nosso recorde alcançado no fechamento. Lembrando que no intradiário, no meio da movimentação, a gente passou desse ponto, mas o fechamento ficou em 175.589, quase marcando mesmo 11 mil pontos de alta. Aqui, né, 11 mil pontos no intradiário. Se a gente for considerado 166, que foi o patamar recorde, o último patamar recorde alcançado nessa estirada de fôlego, a gente está falando de pelo menos 9 mil pontos. 2,20 de alta. O dólar caiu para baixo dos 5,30. Isso é importante porque 5,30, R$ 5,30, é um patamar psicológico relevante para o dólar. Porque você tem ali aquele patamar de 5,30, se furar para baixo, será que sustenta? Se passar muito, será que vai trazer um novo teto de alta? Então 5,30 é um piso importante para o dólar. Quando fura esse piso de 5,30, traz uma expectativa de que possa ter um piso mais para baixo e isso pode deslocar esse patamar. É interessante que a gente tem orbitado muito esse patamar dos R$ 5,30 e agora consegue cair para baixo desse ponto importante psicológico, que pode fazer o dólar voltar em ajuste, mas também se sustentar. Vamos ter um novo piso de baixa, queda de 0,67, reforçando essa ideia de entrada de recurso estrangeiro aqui no país. Ontem eu falei bastante sobre isso, porque a queda do dólar foi até um pouco maior, pensando em percentual, mas agora, pensando em patamar de cotação e patamar psicológico, a gente rompe uma marca importante aqui dos 5,28. É para ficar atento se a gente vai conseguir ou não sustentar e manter esse patamar mais baixo de dólar. Queda de 0,67, então, como falei, muito motivada por essa entrada de recurso estrangeiro. E o movimento da Bolsa ontem foi motivado muito por esse mesmo condutor do dia anterior, que foi o condutor da quarta-feira. As ações subiram em peso, elas subiram em bloco, e isso traz 2 sentimentos. Quando sobe tudo de uma vez, então quando a gente tem uma alta generalizada na Bolsa, que foi o que aconteceu nesses 2 últimos dias, ontem 7 ações ficaram negativas, na quarta-feira uma ação ficou negativa, então é realmente uma alta generalizada, um otimismo pulverizado, não é um setor específico que está puxando a Bolsa, mas nossos ativos estão subindo de forma geral e em bloco. Isso traz 2 pontos, né? A fragilidade que a gente pode ter depois com o ajuste, porque quando todo mundo sobe, a fragilidade que fica é que se tiver um ajuste, algumas ações podem sofrer um pouco mais com isso e cair de uma forma bem mais forte. Então deixa essa expectativa, essa possibilidade de ajuste em bloco também. Então se todo mundo sobe, não é por um motivo específico. Por exemplo, o setor de mineração mostrou um resultado muito bom e isso puxou o setor para cima. Ou o petróleo está puxando a Petrobras por uma questão específica de energia. Não é isso que está acontecendo. As ações estão subindo de energia a consumo, de utilities a mineração e siderurgia, financeira a construção civil. Está subindo todo mundo. Então não é um motivo específico
daquele setor ou daquele país. No país até sim, porque o Brasil está sendo um destino. Isso deixa realmente essa fragilidade do ajuste. Quando ele acontecer, ele também vai acontecer de forma geral e algumas ações mais voláteis vão sofrer bastante. Até porque não tem uma sustentação além desse otimismo e dessas barganhas que estão sendo apresentadas aqui na nossa Bolsa para a entrada e atração do recurso estrangeiro. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que o Brasil está sendo visto como esse destino para o recurso estrangeiro. E justamente porque tem oportunidade de valorização aqui e porque existe uma desconfiança e uma incerteza em relação aos títulos de dívida dos Estados Unidos e, mais do que isso, se esse porto seguro vai conseguir se firmar com Donald Trump na presidência, ameaçando e subindo o tom com todo mundo. Essa incerteza em relação aos Estados Unidos faz com que o recurso saia de lá, ainda mais em um momento que existe a projeção ou a perspectiva que os títulos de lá vão pagar menos. Então você está oferecendo um risco um pouco maior por conta do seu presidente laranja, que está ameaçando todo mundo, que está subindo o tom, está falando de anexar país, está falando de anexar território. Isso gera incerteza, isso deixa o ambiente instável. Ninguém vai querer tomar decisão e aumentar a produção, sendo que ele pode de um dia para o outro acordar e falar, vou tarifar esse país e acabar com aquela produção. Essa incerteza gerada pelo Donald Trump aumenta o risco de se colocar o dinheiro lá também. Ao mesmo tempo, os títulos de dívida dos Estados Unidos estão pagando menos na expectativa de corte de juros. Até porque a economia dos Estados Unidos vem mostrando um comportamento misto. Alguns indicadores mostram alguma resiliência da atividade econômica e outros mostram que existe uma patinação ali, né? Você está andando meio de lado, não está conseguindo sair do lugar. Isso reforçaria corte de juros. Pode ser que eles não venham nesse primeiro momento, mas em algum momento nesse ano podem acontecer. Então você está aumentando o risco, mas os títulos de dívida estão pagando menos. O que acontece num cenário desse? As pessoas que estavam posicionadas nesses títulos dos Estados Unidos vão pensar onde eu posso ganhar mais em um cenário que tem potencial de valorização e que também me traz alguma segurança. E aí o recurso está vindo para o Brasil para buscar essa possibilidade de rendimento, seja na renda fixa, que paga muito bem aqui, né, para quem é rentista. Nossa taxa de juros é um deleite, então vem o dinheiro para cá para ganhar com a taxa de juros, mas também nessas oportunidades que estão bem desvalorizadas na nossa bolsa. E aí o resultado é esse que a gente está vendo, a bolsa sobe e o dólar desce. Vamos falar de Nova York também, vou colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. Nova York continua também nessa mesma toada, algumas ações de energia também puxaram um pouco ontem, principalmente S&P para cima, que tem esse subsetor um pouco mais forte, por conta de movimentação de petróleo. A Petrobras também se favoreceu desse movimento, além de tudo que eu falei. Então, Nova York não tem grandes novidades, não foram altas tão grandes como a da nossa aqui, da nossa bolsa, do nosso índice, mas continuam nesse terreno positivo, ainda repercutindo aquele recuo, né, o taco do Trump em relação a tarifas na União Europeia ou nos países europeus. Ele tinha ameaçado a Europa, de forma geral, tarifas, aumento de tarifas gradual, inclusive, começaria em 10%, iria para 25%, caso a Europa não apoiasse a compra da Groenlândia. Depois ele voltou atrás, foi muito criticado em Davos, voltou atrás, mas ainda esse tom permanece pairando no ar. Ninguém tem certeza se ele vai sustentar isso ou não, ou se ele muda de ideia de novo. Como o pensamento de Donald Trump é muito volátil, assim como ativos do mercado financeiro, ele começa pensando de um jeito, termina o dia pensando de outra forma, ele pode mudar de ideia de novo. E essa incerteza que acaba gerando essa sensação de ninguém sabe o que está acontecendo ou para onde vai. E aí parece que está todo mundo no meme da Turma da Mônica, o que está acontecendo, eu não sei, porque ele muda de ideia muito rápido, ele volta atrás, ele sobe o tom, ele ameaça, ele acaba ofendendo pessoas do seu próprio país, pensando em
Lisa Cook, Jeremy Powell, quantas pessoas ele já não ofendeu e ameaçou também com o seu poder dentro dos próprios departamentos, né, dos Estados Unidos. Então isso acaba gerando toda essa sensação de será que vai continuar dessa forma ou será que vai mudar? É realmente uma sensação de incerteza muito grande. Ninguém gosta de se posicionar nisso. Então toda vez que ele recua, toda vez que ele desce um pouco o tom, as pessoas respiram aliviadas e falam, bom, pelo menos, por enquanto, Donald Trump voltou atrás. Então, deu um respiro para as bolsas de forma global e Nova York também. Se ele voltar a subir o tom, as bolsas respondem de forma negativa e essa tensão começa a aumentar, o ambiente começa a ficar mais tensionado e isso mostra mostra o resultado e essa incerteza permeando as não posições. Não é que a pessoa se posiciona, ela não se posiciona porque ela não quer se posicionar, ter uma mudança de direção e ela perder dinheiro. Isso vale para a economia real e isso vale para o mercado financeiro. Vou beber uma aguinha aqui antes de chamar o nosso quadro, porque hoje, vocês vão ver, que hoje o nosso quadro de Sexta de Arromba vai tomar o programa, porque é um programa de arromba. O que está acontecendo vai sobrar para todo mundo e está arrombando muita coisa, principalmente o FGC. Então, e quem também tem previdência em alguns estados do país. Vamos rodar a vinheta que vocês já vão entender do que eu estou falando. Eu ouvindo aqui um eco da Sexta de Arromba maravilhoso aqui. É hora da Sexta de Arromba e hoje o que vem para marcar a nossa sexta-feira e mostrar que é de arromba e merece estar nesse quadro são os casos e acasos do Banco Master e muita gente que ficou prejudicada por tudo que está acontecendo, por essa fraude financeira que já é considerada uma das maiores do nosso país e que acabou prejudicando bastante gente e inclusive gente que nem tinha nada a ver com isso. Gente que nem sabia que seu dinheiro poderia estar envolvido nesse rolo todo, nesse bololô todo, que é o caso da Rio Previdência. A PF hoje mira os diretores da Rio Previdência em operações sobre aplicações no Banco Master. E eu até separei uns trechinhos para passar para vocês, porque é uma coisa, né, que a gente fala aqui com recorrência, mas que é bastante preocupante. A Rio Previdência e até outras instituições de previdência, né, outros fundos de pensão de estados aqui do Brasil, de forma geral, também tiveram esse problema, mas a Rio Previdência deixou isso escancarado. E a Rio Previdência foi alertada, não uma, não duas, mas muitas vezes em relação a essa exposição que estava tendo a fundos e títulos do Banco Master. Só para vocês entenderem o que aconteceu. A Rio Previdência começou a comprar ativos do Banco Master e colocar dinheiro em fundos do Banco Master. Então o dinheiro ali dos fundos de pensão da Rio Previdência, dos servidores que têm o dinheiro na Rio Previdência, estava sendo colocado em ativos do Banco Master, então títulos do Banco Master, aqueles mesmo bem arriscados, que a gente sabe que o Banco Master estava negociando. Então aqui, né, numa quase troca de favores, numa camaradagem, assim como fez o BRB, muito provavelmente a Rio Previdência estava injetando dinheiro no Master, comprando esses títulos. Não só isso, estava se posicionando também em fundos do Banco Master. Então era uma exposição bem grande de uma instituição de previdência e de fundo de pensão, que inclusive tem algumas regras de risco mais ajustadas, justamente porque você está falando da aposentadoria das pessoas, você está falando do dinheiro de uma vida trabalhada. Então as regras, normalmente, para fundos de pensão e previdência são um pouco mais rígidas, os riscos para serem tomados são um pouco menor, né? Então se você pega ali um orçamento de risco de um fundo de previdência, às vezes ele tem até um orçamento de risco um pouco menor para não expor as pessoas que guardaram dinheiro a vida inteira ao risco de perder.
E quando a gente fala de um fundo de pensão, principalmente de uma entidade de previdência ou como uma Rio Previdência, isso precisa ser levado muito a sério, porque realmente é o dinheiro de uma vida, de um trabalho todo, e que isso vai pagar a aposentadoria das pessoas. E esse dinheiro colocado no Banco Master, mesmo sob alertas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, continuou acontecendo. E Cláudio Castro lavou as mãos, fechou os olhos e não teve intervenção do governador do Estado do Rio, por mais que ele também tenha sido avisado sobre essa superexposição ao Master. Foram bilhões de reais aí da Rio Previdência expostos ao Banco Master e muito disso agora se perde. Né? E a gente fica pensando, quem vai pagar a conta de tudo isso? Porque o FGC não cobre investidor institucional. A Rio Previdência é um investidor institucional. A Rio Previdência não está coberta pelo FGC. A Rio Previdência não é uma pessoa física com 250 mil por CPF. Ela vai tomar um tombo e vai tomar um rombo também na nossa cesta de arromba desses títulos e desses fundos que agora estão sendo liquidados e tudo mais. Né? E esse dinheiro também emprestado ao Master, como é que fica agora se não tem cobertura? E a Polícia Federal hoje acabou deflagrando a Operação Barco de Papel. Eu queria muito saber quem dá o nome para essas operações, porque eu sou fã. Eu adoro o nome de Operação de Polícia Federal. E é Barco de Papel por um motivo muito bom e muito didático, porque expõe a fragilidade desses papéis do Banco Master. O barquinho de papel ali é muito frágil e a gente também está falando de papéis. Eu achei metafórico e muito, muito bom esse nome. Mas essa Operação Barco de Papel, ela faz parte das investigações sobre o caso Master, de Daniel Vorcário, e os alvos são os diretores da Rio Previdência, fundo responsável pela gestão de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, são pessoas que não tinham nada a ver com isso, elas nem sabiam que o dinheiro delas estava no Master. Diferente de alguém que pode ter sido iludido por um assessor, por uma pessoa do banco, por uma pessoa da corretora, essas nem sabiam o que tinha dentro da sua previdência. E é o dinheiro dos servidores públicos que trabalharam e precisam receber essa aposentadoria. Então, um caso muito grave e que escancara essas relações, inclusive financeiras, entre o Banco Master e os diferentes estados aqui do Brasil. E a Rio Previdência, eu acho que é um caso bem emblemático para a gente falar desses riscos, né, do dinheiro ser usado, inclusive, dessa forma de conexão, de troca, né, se a gente pensar até de favores, de você injetar dinheiro em um banco mesmo sabendo que aquele banco poderia dar problema e tendo sido avisado que aquilo poderia acontecer, aceitar e continuar. Então, é aquilo, né? Aceito os riscos e quero continuar. O problema é que as pessoas que tinham dinheiro na Rio Previdência não sabiam disso. E a operação hoje, ela segue, eu tinha separado um trecho aqui, agora estou procurando. A investigação iniciada em novembro, então ela começou em novembro, perto da liquidação, visa apurar um conjunto de 9 operações financeiras realizadas entre 2023 e 2024, não são operações novinhas não, que resultaram na aplicação de aproximadamente 970 milhões de recursos pertencentes a autarquias em letras financeiras emitidas pelo banco privado. Então existiam 2 tipos de exposição aqui, a dos fundos e a dos papéis. E ainda nessa toada, não sei se vou conseguir chegar, porque o programa está indo para o final, mas tem o Eubank também, que teve a sua liquidação decretada essa semana e que tinha ali na sua carteira de clientes, principalmente pessoas que tinham dificuldade de abrir uma conta, que tinham dificuldade de acesso a crédito, pessoas até de menor renda. E você usar o dinheiro dessas pessoas para aplicar sem o consentimento delas, né, fazer uma engenharia financeira como o próprio Banco Central apresentou, isso é muito problemático. E você também estava usando essas pessoas para não só inflar esse patrimônio, mas criar uma carteira de crédito que poderia ter uma fragilidade também e ter isso no seu arcabouço também como forma
de ganhar dinheiro em cima dessas pessoas e expondo essas pessoas ao risco, porque, por outro lado, se ela tivesse algum dinheirinho para guardar ou deixava na conta corrente, isso ia para fomentar essas operações e até para inflar o patrimônio, como mostra a matéria do nosso site. Eu não vou explicar muito essa questão da engenharia financeira, eu falei bastante no N1, mas não vai dar tempo, então eu vou aproveitar esse restinho de programa que a gente tem só para mostrar para vocês como é que fica agora quem tem dinheiro no Eubank, quem tinha cartão. Essa é uma dúvida bem recorrente no nosso chat e eu vou fechar o programa então da nossa cesta de arromba do que acontece agora com quem tinha dinheiro no Eubank. Primeiro, os serviços são interrompidos, não vai conseguir fazer Pix, transferência, tudo fica suspenso e a conta deixa de funcionar. O saldo que você tinha lá, se você tinha algum saldo na conta parado, entra ali na conta de pagamento. Se for conta de pagamento, não tem, tá? E a grande questão é que você, normalmente no Eubank tinha conta de pagamento, né? Então essa é uma questão problemática aí. Cartões param de funcionar. Então, se você que passar o débito e crédito, bom, quem tinha Master já começou a perceber isso desde segunda. As contas não vão pagar, né, não vão passar as compras, porque você deixa de ter essa possibilidade de movimentação. Aplicações travadas, quem tem cobertura do FGC fica congelado, o valor aplicado e o rendimento até a data da liquidação ainda rola. A partir da liquidação, você não tem mais rendimento, o saldo fica parado ali até o pagamento, que se estima em 30 dias úteis, mas a gente viu no caso do Master que isso pode se estender. Você vai entrar na fila de credores do FGC, então vai entrar naquela fila de pagamento do FGC até liberar o pagamento do seu recurso, né, do dinheiro que estava ali aplicado direta ou indiretamente no Banco Eu. Por que eu falo isso? Porque você pode ser correntista do Banco Eubank e ter ali o saldo, ter a poupança, não sei nem se eles ofertavam poupança, mas ter ali os CDBs, LCIs, LCAs do Eubank, então isso está coberto dessa forma, mas você pode ter comprado um CDB do Eubank em outro banco, em outra corretora também. E aí você entra na fila de credores do FGC. Dívidas e débitos continuam valendo. Seu dinheiro vai estar travadinho lá, mas se você tiver que pagar uma fatura de cartão, tem que pagar, não é porque não pode mais usar o cartão que não vai pagar a fatura. Tem que pagar sim, porque você tem que pagar, inclusive, os estabelecimentos que têm contas a receber desse Eubank, dessa compra, né? Nada mais é do que uma compra a prazo e os fornecedores ali, de quem você comprou, também precisa receber, eles recebem nesse prazo. Então, precisa pagar a fatura, isso continua valendo. E outra coisa também que muita gente tinha dúvida em relação a cartão de crédito, empréstimo, tudo continua, mas né, tem até uma questão que as coisas podem ser liquidadas antecipadamente. Então, quem tem parcela, quem tem crédito a vencer no longo prazo, pode ser trazido para o presente. Então, fiquem de olho nisso, porque o tombo pode ser, ou o susto pode ser grande. Se você tinha muita coisa parcelada, muito crédito a longo prazo ali, isso pode ser liquidado e trazido para o presente. Então, muita atenção e isso vai ter que ser pago de alguma forma, né? E aí é muito complicado, porque muitas coisas ficam bloqueadas. Imagina quem tinha essa conta como conta principal, vai ficar com o dinheiro bloqueado, preso, tendo que pagar a fatura, tendo que pagar o crédito. Então, né, pode ter um descasamento de prazos aqui, muita atenção para isso, mas tem que cumprir aí, né? O banco dá um jeito, né? O banco usa o FGC, o banco se vale de FGC para fornecer, para ofertar títulos bem agressivos, para não conseguir sustentar depois, mas a gente precisa honrar com os nossos compromissos e não tem, né, uma cobertura de FGC para salvar a gente. Infelizmente, é assim que funciona, né, o nosso sistema financeiro, sempre muito pró e protegendo a instituição. Agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima, mas antes quero convidar vocês para se inscreverem no iclmercado.com.br, porque está chegando, falta menos de uma semana, para o nosso Mapa da Mina, que a gente vai destrinchar todas essas questões, vamos falar sobre armadilhas financeiras,
para onde caminhar nesse ano de 2026, em meio a todas as turbulências geopolíticas, políticas, cenário eleitoral. Tudo isso deve mexer muito com o ano e você não quer ficar perdido. Então, iclmercado.com.br para garantir o seu acesso no Mapa da Mina na semana que vem. Agora sim, jogo para os meus vizinhos de cima. William De Luca e Lucas Rocha já estão prontos para receber vocês. E eu volto na segunda-feira com mais Mercado Investimentos, o que mexe com o seu bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades, sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.